Um salve, Antônio Lima, Nelly Bueno, Helena Alves Sala, Elaine Maia, Ismonson, Sulta Mecânica, Jaqueline Santoro, Haroldo Macedo, Carlos Souza, Gema. Então, gente, aquilo que eu mais gosto. Gordo Game, você, meu colega, Picada Bonita, como é que estão talvez mãe Bueno, bora lá, quero ver o seu canal, muito legal, a sua filha é muito linda, a sua filha é muito fofinha, coisa mais linda, que eu já vi, olha essa carinha, gente, que... São os fofos. Vou ver os escudos agora. Eu vi assim que foi feia. Olha, ela fez vídeo com o meu. Que legal. Mas é uma fofa, viu, filho? Gente, eu amei. Então eu vou fazer um vídeo só jogando Avatar World. Bora lá.